É verdade que as plantas, Rafael, minha mulher que fala muito isso. Eu já vi uma mulher conversando com planta. Parece loucura, né? Mas o jeito que parece, a planta parece que sente mesmo o carinho, o amor. Eu vi uma vez uma pesquisa na internet, um vídeo que um rapaz fez, eu achei muito interessante aquilo. Colocou duas plantas em lugares diferentes e parece que uma ele ficava xingando, não tratava, e a outra com carinho, não sei o quê. Parece que elas, no final, aquela que estava sendo mais bem tratada, mais bem cuidada, eu não digo com a água, que isso aí é coisa natural, parece que ela floresceu mais do que a outra. Isso acontece mesmo? A planta é viva, sente esse amor de quem está cuidando? É um ser vivo, né? Primeiro tudo é um ser vivo. Não estou falando das carnívoras, eu sei que Não, a gente está carnívoro falando tem de que é. planta no geral, né? Mas eu acredito que tudo que você fala gera, sim, uma vibração, gera Gera, alguma né? coisa. Isso é um particular, né? Eu não estou falando de ciência. Ciência, Se a gente for particular. falar de ciência e a gente for É outra coisa. analisar, é outra situação, porque o fato de você estar empregando aquele ódio naquela planta, óbvio, aquilo que você não ama, você não cuida. Não cuida. Entendeu? Então, se você fala palavras de amor, ou se você emprega esse amor a um ser vivo, obviamente você vai cuidar, você vai regar, você vai estar ali em cima, você olha, você presta com mais atenção, você tira uma folha morta, você tira alguma coisa. Tudo que a Isso faz gente mais faz com sentido. amor, né? Tudo que a gente faz com amor e se Ge- dedica de Funciona coração, mais, funciona. vai ser mais produtivo. Então, eu acredito mais nessa parte. Nessa parte. Não a questão de palavras mesmo, mas eu Não, acho que do jeito, do trato jeito, é mesmo, né? o que trata, né? Saber se ela Conversar. tá no lugar é certo, o Eu, ambiente certo. eu falo que as minhas plantas são movidas a rock and roll. Aí, então, tá vendo? É, mas isso é um Se você particular tirar meu. então, tá vendo? Pra quem quiser também ver, tem a nossa playlist lá no Isso. Ah, é? Spotify. Ah, é? No Das Spotify, carnívoras. Universo das Aí, ó, Carnívoras. tá vendo que eu não Tudo tô que a falando gente tanta ouve. besteira assim? É. Nossa, tudo que a gente ouve lá no Instagram, Que legal, que desde rock and roll até reggae e outras músicas mais, você vai ver na nossa playlist. Então acessa lá, já vai seguindo. Então a música, essas vibrações, eu acredito que sim, faz toda a diferença Mas mesmo. esse formato da planta carnívora, de ser diferente, colorido, tem Então, algum sentido? tem sentido, sim. É. Vamos falar um pouquinho das plantas no geral, né? Certo. Os insetos enxergam cor, talvez não do jeito que a gente enxerga, Tá. mas eles enxergam sim a cor da planta, a cor da flor. Existem insetos que enxergam até mesmo em outras cores diferentes que nós não vemos, mas eles veem. E as plantas carnívoras usam esse benefício. Por Então exemplo, ela se camufla naquela cor pra ficar bonitinha, eu vou lá e isso. vai lá Vamos falar É. da Dioneia, que vocês acabaram de ver, que foi Coloca novamente aquela a que faz Dioneia assim aí. com a Coloca a boca lá, a Dioneia, Dioneia, né? pessoal. Vamos ver Coloca se lá. aparece É que ali a tem os Dioneia. cílios. Essa Essa aí, dali. é. Essa que você tá vendo, por exemplo, se você for parar para prestar atenção, É. ela tem a parte vermelha, e ali a Vermelha. gente já vai explicar como que funciona, né? É. Você tá vendo esse verde intenso, bonito, que a luz bate em cima, já é atrativo pra gente. Lá dentro, naquela boca, é tudo vermelho. Olha só que vermelho intenso, Chama que da colorido. atenção, Essa né? foto foi tirada hoje, inclusive. É. Essa aí é uma Dioneia UK Samtooth 2. E ela tem esse vermelho intenso. Lá dentro tem alguns pelinhos, 2, 3 de cada lado ali mais ou menos, que funcionam como gatilhos. O inseto ele fica atraído por essa cor, por esse vermelho mais ou menos ali. Ele vê isso de longe e ele já vai ser atraído pela cor. Na sequência, tem um néctar ali que também é um outro fator que vai atrair o inseto. Ela produz essa secreção, esse néctar, que é doce e obviamente vai atrair a mosca, o mosquito, o inseto. Ele vai entrar ali dentro. Quando ele encosta naquele pelinho 1, 2, 3 vezes, ela se fecha. Isso. E aí começa todo o trabalho. Aqueles cílios ali que vocês estão vendo, ó, esse babadinho que está em volta, que todo mundo acha que é dente, na verdade eles funcionam como uma parte do mecanismo de captura do inseto. Tem Então, nada o inseto... de dente ali. Não, são a gente cílios. fala que são São cílios, cílios. isso. Ele se engancha ali, os insetos. Isso, na verdade, pra gente pode parecer devagar, aquele fechar que ela faz, mas pro inseto aquilo é um milésimo de segundo e funciona como uma bala de canhão. E quando ela se fecha, os cílios vão na frente e fecham. Impede ela sair. Impede ele de bater as asas ou de sair voando, faz parte do mecanismo. A partir daquele momento ela vai se fechando, vai liberando ali algumas enzimas que vai fazendo a decomposição desse inseto. No final, depois que ela faz a digestão, que ela se fechou, ela abre e libera a carcaça do inseto novamente. Você falou de digestão. Uma planta dessa, se ela não se alimenta, ela morre?
Não necessariamente. Eu falo que, acima de tudo, ela continua sendo uma planta. Ah, isso que eu ia falar. Precisa de Isso. água e sol. Ela precisa de Ela água só é e sol. gulosa, ela quer água e quer comer também. Isso, ela faz fotossíntese. Só que a gente não pode deixar de pensar que são plantas que evoluíram há milhares de anos, né? Existiram na época dos dinossauros, até mesmo a gente não tem muitos relatos disso, mas são plantas que podem ter existido outros tipos de plantas carnívoras naquela época, né? Imagina, tempo dos dinossauros. Eu não O pessoal fala muito de planta que come gente, né? Talvez, né? Já pensou, né? Se a planta tá viva ali comendo, por que ela não pode Elas andar? foram evoluindo, né? Já pensou? Vai ver, tinha alguma lá que capturava, né? Não, mas faz sentido. Se pensar que é um campo que praticamente é desconhecido, né? Naquela época, tem que ter aí um estudo em cima disso, mas são plantas que evoluíram ao longo desses milhares de anos, milhões de anos, e por conta do solo pobre onde elas estavam, né? A falta de nutrientes do solo, essas plantas evoluíram para capturar nitrogênio e outros nutrientes a partir da captura dos insetos. Legal, então, legal. o nitrogênio ela tira dos insetos. Isso porque a gente está falando das dioneias, e se eu falar das sarracênias, que capturam 10, 20 vezes mais insetos do que isso. Então, pra casa, isso é uma maravilha. Então, ajuda você ter uma planta carnívora em casa. E aí eu já vou responder a outra pergunta. Muita gente me pergunta, Rafa, gente, todo mundo me procura sobre isso. Cara, eu tenho um problema na minha casa, é muito pernilongo. O que eu faço para capturar? Né, nossa, é muito pernilongo, muriçoca, não sei o que, aranha. O que eu faço, Rafa? Tem alguma planta carnívora que captura muito pernilongo? Tem planta, tem. Chama Filiformes Florida Red ou Filiformes, ou algumas dróseras. A maioria delas captura inseto pra caramba. E o pessoal vem me procurar. Tipo, resolve meu problema de casa? Não vai resolver. Não vai, mas ajuda. Ajuda. Mas quando você fala captura de capturar uma parte. Desculpa te cortar. Imagina. Captura o pernilongo lá. É atraído também. O pernilongo vai lá por alguma coisa nela pra poder ela pegar. Porque ela não vai sair andando e pegar um pernilongo que tá voando. Então, o que acontece? Na verdade, mágica. Se a gente for olhar o pernilongo, ele vai atrás da seiva, né? Ele vai atrás da água, né? Pra ele poder se hidratar. E aí, aquelas gotículas lá, ele acaba ficando preso, né? A filiforme são milhares de gotículas. É uma haste bem grande, então são várias cerdas em volta, todas as dróseras possuem isso, que são os tricomas, e na ponta desses tricomas a gente tem a mucilagem, que é uma colinha que o inseto fica preso. Então o inseto vai atrás daquela colinha, brilhando, bonito, gostosinho, ele cai ali em cima daquela cola e fica preso. Minha mulher essa hora E deve estar com os enrolam. olhos brilhando, ela adora planta, ela nunca falou comigo em planta carnívora, eu tenho certeza que depois desse programa ela vai querer que eu vou comprar pra ela seguir @universo das carnívoras. Isso, Universo das Carnívoras, vai lá. Não tem problema.